Eu creio que já estamos no ar. Todos presentes? Olá, André. Boa Olá a noite. todos. Olá a todos. Muito Boa boa noite. noite. Bianca, Renato, Boa André. noite. Todos já foram qualificados aqui fortemente na nossa divulgação da live, então eu vou partir para uma apresentação mais simplificada e quem quiser conhecer mais sobre a trajetória do profissional, está lá disponível nos nossos canais da internet, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nós estamos aqui hoje com 4 personalidades que estão doando o seu tempo graciosamente, que estiveram preocupados essa semana em estabelecer temas importantes para se discutir nessa live. São profissionais que dispensam um pouco desse tempo para auxiliar servidores, profissionais do Brasil inteiro, no sentido de trazer a melhor interpretação e a melhor aplicação do texto legal ao processamento da REURB. Então, temos aqui o doutor André Oliveira, advogado, diretor técnico da Terra Firme. Temos a doutora Bianca Castelar de Faria, que é registradora dessa cidade, que é um charme, a cidade de Joinville, lindíssima. Temos o doutor Renato Martins Silva, que é registrador em Caçador, cidade que nós conhecemos bastante, que foi um centro produtor de tomate muito importante e que deve viver às voltas com muitas desses boias frias que não conseguem retornar à sua cidade de origem. E temos Silvio Figueiredo, nosso arquiteto, mentor do texto legal, sempre envolvido nessas questões do espírito da lei e da interpretação mais adequada do texto legal. Nós vamos falar hoje muito da REURB, sempre ligada a esse ponto final, que é o cartório de registro de imóvel. Então, eles vão abordar um pouco o registro de unidades individuais, que parece que está se tornando uma moda no mercado, ou coisa que o valha. Vamos ver se isso tem uma previsão legal, se isso é discutível, se é possível ou não. Vamos discutir aí as alterações de modalidade de interesse social específico no curso da REURB, no final, em que momento e por que se pode ou se deve promover a alteração dessa modalidade. Nós vamos falar aí da possibilidade do registro da regularização efetiva de unidades desocupadas dentro de um núcleo urbano informal consolidado e também de que forma isso se torna legal. E, se houver tempo, vamos falar um pouco sobre notificações diferenciadas, que são aquelas dirigidas ao Estado ou à União, ou no caso de notificações um pouco mais complicadas do ponto de vista jurídico e formal. E tudo isso que eles vão conversar levando para vocês é uma questão de segurança jurídica do servidor que faz o processamento administrativo da REURB e tem que ter certeza dessa melhor aplicabilidade. É a segurança do oficial de registro que sabe que vai receber um pacote factível, passível de registro, sem tanta formulação de exigências ou de notas de devolução. E falando sempre dentro desse espírito da lei. O que é que a lei quis trazer para esse nosso universo e para esse mercado que precisa tanto da regularização fundiária. Então, eu dou as boas-vindas aos 4, concedo aí a palavra ao André, na sequência, Bianca, Renato e Silvio, para que deem o seu boa noite, e já retorno de pronto para o André começar com o primeiro tema do debate. Se alguém quiser se comunicar, pode se comunicar pelo chat, eu vou receber as perguntas e com uma hora e pouco de live, eu repasso essas perguntas para eles responderem dentro do contexto da live. Um bom proveito a todos
e uma boa apresentação aos 4. André? Olá, então todos bem-vindos, sejam bem-vindos. É um prazer, um privilégio imensurável estar com vocês aqui. Bianca, Renato, Silvio, mais uma vez. Agradecer a presença de quem está nos assistindo. Eu já percebi que a nossa audiência é qualificadíssima aqui pelo chat, né? Quem está nos dando uma boa noite. Um olá especial para quem vai nos assistir, não ao vivo, né? Mas no decorrer do tempo, né? Esse vídeo vai ficar no YouTube. Então, desejo a todos uma boa live e passo a palavra então para a Bianca. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer para mim também estar aqui hoje conversando um pouquinho mais sobre regularização fundiária e ainda mais com o pai e a mãe da criança. Doutor Silvio é super admirado por toda a atividade, por todos os registradores imobiliários, né, e profissionais do direito, porque foi quem conseguiu trazer para nós a realidade, algo que muito se debatia e muito necessário para o Brasil inteiro, que é uma legislação mais flexível para regularizar milhões de unidades hoje irregulares no Brasil inteiro. Então, boa noite e é uma honra para mim estar aqui. Renato? Pois não. Meu boa noite a todos, agradecer inicialmente a oportunidade que nos está sendo concedida, né, na noite de hoje, em poder estar tratando de um tema tão importante, tão relevante, com o pai da matéria, o Dr. Silvio, e utilizando uma expressão de um colega mineiro, o Dr. José Celso, que diz que a Lei 13.465 veio para colocar fim àquilo que nós poderíamos denominar de hipocrisia urbanística. É uma lei que permite uma inclusão social, de acesso a direitos fundamentais e sociais, uma moradia digna, né? Tirando milhares de famílias da ilegalidade, da clandestinidade ou da informalidade. E o número de benefícios dessa lei, que será debatido nessa noite, são inúmeros. A exemplo do acesso ao mercado imobiliário dessas unidades, acesso a crédito e rotatividade de bens de consumo. Então, uma lei realmente que veio trazer mudanças e incrementos muito importantes para a vida de grande parte das famílias brasileiras, e é uma oportunidade muito grande nós estarmos aqui debatendo esse assunto na noite de hoje. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Com a fala de vocês, minha responsabilidade começa a crescer muito, hein, gente? Eu, entre dois grandes registradores e conhecedores da matéria, com o André um pouco mais embaixo aqui, a responsabilidade é grande, mas o prazer é meu de poder estar sempre discutindo com vocês, a gente trocando informações. Eu acho isso de grande importância. A gente está aprendendo todo dia, né? Porque a REURB caminha, mas sem vocês, sem os registradores, ela não existe. O ponto final da REURB, quando a gente levanta a taça, são vocês que estão lá na ponta. Então, realmente, eu acho muito importante essa troca de informações, de entendimentos, para que a gente possa realmente afinar cada vez mais. Eu sei que nós somos multiplicadores, né? Nessas nossas conversas, essas trocas de informações são de grande importância. Então, para mim, a honra é minha poder estar com pessoas qualificadas como a Bianca e o Renato. É isso aí, André. Contigo a bola. Vamos lá. Então, um dos assuntos que mais criar expectativa para essa live e que chamam a atenção nos processos de regularização é a questão das unidades individuais, a possibilidade ou não de regularizar esses terrenos. É interessante, e a gente vai tentar compartilhar algumas imagens, porque quando a gente fala se é possível ou não regularizar ou alguma hipótese, algumas pessoas têm generalizado as falas ou cortado alguns trechos de vídeo publicado como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E nós entendemos que cada caso é um caso e por isso a gente percebeu a necessidade de compartilhar imagens. Então eu vou passar, além dessas imagens, alguns entendimentos que são favoráveis à regularização das unidades individuais e outros que são contrários à regularização desses terrenos. Aqui eu coloquei uma imagem que a gente exemplifica um bairro completamente adensado, onde existe apenas uma unidade identificada.
Depois, uma segunda imagem onde nós temos 3 unidades identificadas. Então, normalmente, esses processos, eles nascem por intervenção da iniciativa privada. Escritórios de assessoria especializados em regularização fundiária coletam a documentação dos interessados, que às vezes é uma pessoa, 2 ou 3, então eles não têm uma preocupação diretamente com o núcleo como um todo, mas sim com aqueles clientes individualizados, e por isso esses processos eles são protocolados dessa forma. Então, a gente vê aqui, em amarelo, nós destacamos um projeto de regularização que foi protocolado de apenas uma unidade, e os levantamentos topográficos, então, eles abrangem aquele perímetro em amarelo. Aqui, então, são 3 perímetros em amarelo de 3 unidades. Eles não se preocuparam em fechar um perímetro maior da quadra ou do núcleo como um todo, né, do bairro como um todo. Aqui, nós já identificamos as 3 unidades e um perímetro. Então, aqui nós teríamos um perímetro e regularizaríamos apenas aquelas 3 unidades. As outras, em tese, já estariam regularizadas, já estariam matriculadas, né? Aqui é um projeto que abrangeria, então, uma quadra, pelo menos a quadra, e é destacada a unidade. E quando a gente fala da quadra, eu até percebo, né, que existe uma fala nesse sentido, dizendo que a gente vai regularizar a quadra, que não regulariza o núcleo como um todo. Quando a gente fala de quadra, em tese, a gente está falando que é uma etapa do processo de regularização, e quando esse processo finalizar, então a gente chegaria no todo, né? No quadra, é o que nossas colegas de Minas comentam sempre, da RIURB-LEGO, né? Então, o fundamento jurídico que utilizam os defensores da regularização da unidade individual, um dos artigos é o artigo 14 da Lei 13.465, inciso 2, principalmente, onde ele diz que a RIURB pode ser requerida individualmente. E aí eu saliento o requerimento individual. Outro fundamento seria o artigo 47 da lei, que trata da imposição do município definir os padrões dos memoriais. Então, nesse caso, ele poderia definir que o projeto seria de apenas uma unidade. Quem é contrário a esse entendimento utiliza, né, como fundamento o artigo 9º, que diz que a legitimação, a gente está tratando, né, de legitimação fundiária, de regularização do núcleo. Então, ele fala no artigo 9º que a regularização será a incorporação dos núcleos urbanos informais. Depois, no parágrafo 2º do mesmo artigo, ele fala que somente poderá ser aplicada a RIURB para núcleos urbanos informais. O artigo 35 trata do projeto de regularização. No inciso 1, ele pede o levantamento do núcleo, né? Aí, a argumentação. Aí, até quem argumentou nesse sentido foi o doutor Joxan, ele é oficial do Registro de Imóveis de Una, no Espírito Santo. Ele afirma, né, que existe um interesse social na regularização dessa unidade individual, mas que o projeto deveria sim compreender pelo menos uma quadra ou o núcleo como um todo, o projeto, aí sim possibilitando a regularização daquela unidade individual, né? Apesar, daí outros comentários anônimos, né? Apesar da propriedade ser unitária, então ela possui, mesmo sendo unitária, ela possui uma função social. Essa função social, ela se sobrepõe à questão da impossibilidade ilegal, em tese, de regularização. Enquanto que o Ministério Público de Santa Catarina, numa consulta que foi feita ao núcleo, ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, num parecer assinado pela doutora Luciana Cardoso Pitali Poli, ela afirmou num parecer que a regularização, a finalidade da RIURB é identificar os núcleos. Nesse particular, agora eu vou citá-la, nesse particular, cumpre observar que, a despeito da possibilidade do beneficiário da RIURB requerer individualmente a sua instauração, isso não significa que a regularização será individual, mas necessariamente coletiva. Aí existem outros argumentos, né, os favoráveis, né, que interesse individual deve se sobrepor ao interesse social. Desculpa, eu até me equivoquei na fala anterior. O interesse de trazer essa unidade para a formalidade, o interesse é público, né, para aumentar a arrecadação do município. Então, não deixaria nenhuma unidade de fora
da regularização para evitar que esse imóvel continue à margem da legalidade e impossibilite a regularização, né? E respeitando, obviamente, a realidade de cada município, de cada estado, de cada região do nosso país. Então, basicamente, esses são os argumentos de um lado e de outro. E eu acho que é interessante a gente observar aquelas imagens que nós trouxemos ali. Agora, acho que iniciamos com o Renato, então, a posição dele, porque isso está partindo da iniciativa privada, essa intenção de regularizar unidades individuais, e obviamente chega no cartório, alguns oficiais têm se manifestado, mas isso não tem partido dos municípios, os municípios sim têm sempre regularizado, tentado regularizar os núcleos de forma integral e não de forma individual, né? Então, Renato, agora vou passar a bomba para ti. O que você acha? O povo está ávido em saber a opinião, e principalmente quando o Silvio vai bater o martelo para dizer é possível ou não é possível naqueles casos específicos, daquelas imagens. A gente lembrando para tentar não generalizar, a gente dar uma resposta, e aí aquela resposta é usada para todos os casos, a gente sabe que não cabe para todos os casos, né? Mas do que foi exposto, Renato, desculpa, por uma questão de cavalheirismo, Bianca primeiro, então, vou passar para ti a bomba para iniciar, não é? Então, Bianca, o que você tem, qual é a tua opinião como registradora, André, como vice-diretora? Eu estava adorando a falta de cavalheirismo, eu estava adorando que o Renato iniciasse, porque é o nosso mestre aqui em Santa Catarina, é diretor de regularização fundiária do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina e um estudioso da matéria, e quem nos dá aula toda sexta-feira de manhã. Mas esse tema tem sido bem debatido nos nossos encontros semanais, né, dos registradores catarinenses, do Colégio Registral. Nós temos opinião favorável e contrária, né? E tu mencionaste ali, né, que além do artigo 14, nós teríamos o artigo 47, mas nós temos também um bom fundamento legal, que seria o 45, que fala o seguinte, que quando se tratar de imóvel sujeito a regime de condomínio geral a ser dividido em lotes com indicação na matrícula da área definida a cada condômino, o município poderá indicar de forma individual ou coletiva as unidades imobiliárias correspondentes às frações ideais registradas, né? Então, claro que a gente vê que o interesse da 13465, né, e a gente falando aqui do filho adotivo do Dr. Silvio, é uma regularização ideal, é uma regularização do núcleo, né, urbano, informal, consolidado. É claro que essa seria a expectativa de todo registrador de imóveis, de todo arquiteto, de todo urbanista, né, que nós tivéssemos o todo da cidade, 100% da cidade regularizada. Mas a gente verifica que em alguns dispositivos, tanto da lei como do decreto, nós temos essa abertura para a identificação da unidade de forma individualizada, né? E não apenas na legitimidade como requerente, né? Na própria especialização da unidade, ali como, né, o próprio caput do 45 menciona. Então, tem sido um debate muito grande aqui para nós. Por quê? Porque nós somos todos fãs aqui dos colegas do CORE de Minas Gerais, né, do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Muitos de nós fizemos o curso de REURB na prática com a colega Ana e com a colega Michele. Todos nós lemos o livro também da colega Michele Freire. E os colegas de Minas têm essa posição que, no mínimo, a regularização deveria ser de uma quadra. E os colegas aqui de Santa Catarina falam, tá, mas onde na lei que está esse mínimo de uma quadra? Né? Como que a gente pode criar esse mínimo de uma quadra se na lei fala em regularização de forma individual ou coletiva? E o que a gente verifica na prática é que, em algumas situações, o próprio município, e o primeiro registro de imóveis de Joinville já recepcionou procedimento nessa modalidade, o próprio município solicita a regularização de um lote só. Quando nós abordamos essa questão, né, de ser uma unidade isolada e por que, né, estava sendo solicitado daquela forma,
o município, nesse caso específico, argumentou o seguinte, que quando eles foram regularizar o núcleo, aquele ocupante, como estava com uma ação de uso capião em andamento, não quis fazer parte da regularização. E esse lote ficou de fora, né? E aí todo o restante foi regularizado, ficou esse um lote de fora, e o município sentiu depois essa necessidade, porque era área pública, então inusucapível, né? A ação foi julgada improcedente, e aí depois esse ocupante teve esse interesse, e o município, então, concordou em fazer essa solicitação de um lote só. Nesse caso, o município solicitando. Nós temos casos em que os próprios particulares falam o seguinte, olha, como que eu vou arcar com trabalho de medição topográfica, memorial descritivo, de toda uma quadra, se só eu e o meu vizinho que temos interesse agora, nesse momento, em regularizar. Quem sabe quando a gente conseguir regularizar o nosso lote e o lote ali do vizinho, outros, né, acabarão aderindo a essa iniciativa para se movimentar e para contratar os profissionais responsáveis técnicos, né, e agir nesse sentido. Então, assim, não é algo que a gente ainda tenha batido martelo, quem sabe hoje o Dr. Silvio nos ajuda nessa batida de martelo, mas nós temos excelentes argumentos tanto para os colegas, né, que entendem que é interesse social também, que é um interesse da municipalidade também regularizar esses casos isolados, e os colegas que entendem, não serve ao objetivo da 13465, do decreto, mínimo de uma quadra, porque aí pelo menos teria ali, né, os logradouros já identificados, e não poderíamos aceitar, né, de outra forma. Acho que é um assunto assim, bem palpitante, bem discutível, né? E a nossa legislação, eu acredito, né, particularmente, que abre margem para as duas interpretações. Então, acredito que vai ser algo que a doutrina vá resolver, e principalmente, né, a jurisprudência, e o que deixa o usuário sempre numa situação muito difícil, porque enquanto não há uma deliberação doutrinária, enquanto não há uma deliberação jurisprudencial, fica essa diferença de atuação entre os registros imóveis, alguns aceitando, e outros não, algumas municipalidades aceitando, outras não, né? E isso é o que ninguém quer, né? Que ninguém quer não saber como atuar, por que Navegantes faz, Joinville não faz, e por que São Paulo aceita e Santa Catarina não. Então, hoje a minha propensão é aceitar essas solicitações, né, de casos isolados, sempre analisando, claro, o caso concreto, para ver se naquele contexto ali faz sentido o requerimento e a solicitação. Passo a palavra para o nosso colega, mestre, Dr. Renato. Agora sim. Vocês vão só aumentando a minha responsabilidade. Inicialmente, ela começa em ter que participar de uma live com o Silvio. Depois, as professoras e colegas mineiras dizem que vão assistir a live. Então, vai aumentando a responsabilidade. Agora, a Bianca, né? Mas eu fico agradecido aí pelas menções e quero crer que seja fruto aí da nossa amizade e admiração mútuas. Renato, eu acho que é importante. Pois não, Silvio? Só para te cortar um pouquinho, para aumentar a tua responsabilidade, estamos assistindo, e agradeço a presença da Michele Freire, olha aí, Michele com a gente, nos acompanhando, Dr. Ivan Carneiro Castanheira, Dr. Ivan, promotor de justiça de São Paulo, foi quem eu comentei com vocês, quem deu início na regularização do Estado de São Paulo, que eu corri procurar o Ministério Público, aí, doutor Ivan. É um prazer, doutor Ivan, estando com a gente. Conhece tudo de regularização também, tá? Desde o início, do comecinho da nossa luta. Mas desculpe te interromper. Era só para aumentar a tua responsabilidade. Hoje realmente... Silvio, além da doutora Michele, aqui nos assistindo, está a doutora Ana também.
Ah, a Ana também tá? Que bom. Isso, a doutora Ana ali está nos assistindo. E assim, a gente se arrependeu de ter passado o link, porque imagina um live de aluno. Aí, Renato, agora é contigo. Aí. Pois não. Bom, inicialmente, eu acho contributivo nós colocarmos que talvez essa discussão acerca da possibilidade ou não de reúbe de unidades isoladas decorra de uma inércia dos municípios. Porque o município, sabidamente, ele é o ator principal do projeto de regularização fundiária. Ele é um dos legitimados, mas por que não dizer o principal legitimado, capaz de identificar no contexto da sua circunscrição territorial quais são os núcleos que detêm essa condição característica de consolidado e, portanto, merecedores da aplicação das disposições da Lei 13.465. Quando o município passa a ter uma determinada inércia na aplicação da lei, no desenvolvimento e na aplicação dos seus mecanismos, isso começa a abrir espaço, e não que nós sejamos contra de forma alguma, mas a abrir espaço para a atuação do mercado privado que quer ofertar para o seu usuário, para o seu cliente, essas soluções que estão contempladas na lei. Talvez se o município tivesse mais bem estruturado, nós sabemos que alguns municípios não têm essa condição, não têm um corpo jurídico para estar se especializando no tema. Perceba, se nós que somos atuantes no segmento jurídico tivemos alguma ordem de dificuldade para interpretar todos os recados que a 13.465 nos passa, e imagine quem não tem um corpo jurídico um pouco mais preparado. Então, talvez isso decorra da falta de preparo de alguns municípios em fazer a aplicação, em abraçar essa lei e fazer com que ela saia do papel. E aí o setor privado vem, procura o cliente e diz, olha, eu tenho a solução para o seu problema. Só que esse contato com o cliente é que leva a essa possibilidade de se desenvolver o projeto de uma unidade só, porque é o projeto do seu cliente, né? Outro ponto importante de nós fazermos uma colocação é no sentido de que, por ser o município o ator principal e é quem faz o juízo de discricionariedade acerca do cabimento ou não da aplicação da 13.465, e uma vez proposto o procedimento desse deferimento ou não, quando o município eventualmente defere um projeto de regularização de uma unidade só, talvez possa vir o seguinte questionamento. Deferido pelo município, caberia ao registrador fazer um juízo de qualificação para, eventualmente, recusar a prática de um ato que decorre de um procedimento, de um ato administrativo, que é acompanhado das presunções de legalidade, de veracidade, de legitimidade? Será que o registrador pode fazer isso? E é importante nós esclarecermos que, nas oportunidades em que isso eventualmente acontece, é porque nós temos o dever, o poder-dever, digamos assim, de, na nossa atuação, fazer a defesa da boa aplicação dos institutos. A 13.465, ela tem o seu nicho, ela tem a sua destinação, e uma eventual má utilização do Instituto da Regularização Fundiária poderia, por exemplo, levar à substituição do papel da usucapião. Daqui a pouco, um dos temas, mas eu já vou me adiantando, é fazer essa colocação em paralelo. Será que a utilização da lei de reúbe para unidades isoladas não propiciaria a substituição da figura da usucapião? Porque nós estaremos viabilizando a constituição de um novo direito de propriedade de uma unidade isolada, sem observarmos os requisitos objetivos postos na lei acerca da usucapião, quando há aí essa controvérsia acerca da possibilidade ou não de se regularizar a unidade isolada e não o núcleo, né? Outro ponto, e aí vocês vão perceber que, talvez no final, eu não me posicione, mas eu acho que o importante aqui, talvez essa falta de posicionamento, é porque eu mesmo posso estar na dúvida, mas o importante é essa oportunidade de debate, né? Então, assim, uma pontuação que merece ser feita é no sentido de que a lei, desde sempre, ela fala em núcleos urbanos. Ela não fala em unidades que compõem ou que têm uma destinação urbana, né? Então, não obstante a lei não fazer uma menção de qual seria o limite objetivo mínimo para a aplicação da lei, ele fala em possibilidade de regularização de núcleos totais ou parcialmente, mas ele não estipula nesse parcial qual seria o mínimo. Uma quadra, meia quadra, aí fica para o intérprete, né? E é para isso que nós estamos aqui.
Então, a lei vem e fala de núcleo urbano. Então, isso é uma dificuldade para quem eventualmente defende a tese da possibilidade de regularização de unidade isolada. Quer me parecer que o valor protegido pela 13465 seria o núcleo e o direito urbanístico. Me parece que o legislador talvez não tenha tido aquela preocupação de pensar na resolução de um morador em específico de um núcleo que está à margem da regularidade com relação ao seu imóvel. Eu acho que o legislador talvez ele tenha pensado macro, é uma solução coletiva, né? É uma solução, digamos assim, pulverizada. Fiz menção dessa questão de uma eventual má utilização da regularização fundiária, quando isso poderia, daqui a pouco, aniquilar ou restringir em muito a aplicação do Instituto da uso campeão. Então, nós vamos deixar aí com o Dr. Silvio a possibilidade de pontuação acerca do ponto de vista dele sobre o tema, né? Mas eu acho que é importante nós destacarmos assim, que resultados coletivos ou multidisciplinares dificilmente serão alcançados com medidas pontuais ou isoladas. Eu acho que, a princípio, a REURB, estamos no início do debate sobre esse tema, mas ela precisaria ser pensada de uma maneira macro. E o doutor André já fez menção, para quem pensa com relação à possibilidade de regularização de unidades isoladas, muito se apoia nas disposições do artigo 45, que fala ali da extinção de condomínios e na possibilidade de titulações isoladas. Mas será que no artigo 45 nós não estaríamos falando de um mini núcleo? Né? Não chega a ser um núcleo com a mesma proporção, com a mesma grandeza, mas por existir ali um condomínio comum entre várias pessoas, talvez nós estivéssemos falando de um núcleo com menores proporções. São as minhas considerações iniciais sobre esse tema. Ok. Gostaria, doutor Silvio, eu gostaria de acrescentar uma questão. Se no momento da elaboração do texto, legal, se o legislador, me parece que a intenção era de atribuir o protagonismo ao município, até praticamente de forma exclusiva, e se imaginou-se na época que parte desse protagonismo poderia ser exercido por essa iniciativa privada que coleta a documentação desses usuários e protocola esses processos de forma individualizada, se vocês imaginavam que poderia ter essa iniciativa do requerente confrontando o município, protocolando o processo do município, ou se não, se vocês já imaginavam que isso poderia acontecer e que o texto da lei já previa esse tipo de situação. Até porque agora, na medida provisória da Casa Verde e Amarela, né, foi acrescentado um parágrafo incluindo a possibilidade, né, do requerente enquadrado na modalidade social arcar com as custas do PRF, né, pelo menos do projeto. Doutor Silvio. Vamos lá, eu vou tentar. A bomba. Eu vou tentar. Vocês abordaram aí vários assuntos. Eu vou tentar ver se eu consigo responder todos eles. Eu diria para vocês, de início, existe REURB de unidade isolada? Eu digo não. E não é esse o espírito da lei. Isso não foi pensado quando da elaboração da lei. Eu acho que o Renato abordou e ele está correto. Desde o seu início se fala na regularização de núcleo urbano informal. Então, nós tratamos o núcleo. E na definição do núcleo, você tem depois, na composição dele, o núcleo é composto de o quê? Parcelamento do solo, condomínio e conjunto habitacional. Tá? Como é que eu posso regularizar dentro de um condomínio uma unidade só sem regularizar o condomínio? É impossível. Dentro de um conjunto habitacional não é diferente. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, me preocupa um pouco quando eu tenho visto por aí, eu, como secretário, também recebo muita coisa lá, é que lá eu faço um filtro grande antes de encaminhar o cartório. Mas, de repente, isso não acontece em todo local. São empresas privadas, realmente, que eu diria que nem são qualificadas, que estão correndo atrás de pessoas isoladas, dizendo, não, eu vou resolver teu problema, eu vou regularizar a tua casa, e isso não acontece, não existe a previsão na lei. Eu acho que pode estar havendo aí um pouco de confusão. Não esqueça que a regularização
ela acontece para você regularizar um núcleo ou somente para titular o núcleo que já foi regularizado e que já tem suas matrículas abertas. São duas coisas distintas. Se você perguntar, eu posso fazer uma reurb de titulação de unidade isolada? Eu digo, pode. Na titulação, não é na regularização da unidade. Eu não estou criando, abrindo as matrículas, porque eu já tenho as matrículas abertas. Mesmo porque, gente, a lei não dá para a gente ler, principalmente essa, a 13465, não dá para você ler um artigo isolado. Você tem que ter o contexto da lei como um todo. Então, você já começa aí, quando você menciona os artigos que o André mencionou, mas lá fala na especialização que você pode. Sim, mas é para titulação, que é o artigo 45. Eu posso titular um a um, se eu quiser? Lógico que pode. Desde que eu já regularizei o todo, agora eu pergunto a vocês, um problema seríssimo. Como é que eu regularizo uma unidade sem regularizar a rua? Como é que eu regularizo uma quadra? Olha o questionamento. Sem estar a rua envolvida dentro do perímetro do núcleo que vai ser regularizado. É impossível. Eu, para regularizar, final, eu não vou dar um endereço para aquele lote, para aquela família, eu vou dar o CEP para ela. Ela vai estar onde? Na rua tal, número tal. Então, não existe essa possibilidade da regularização para abertura de matrícula individualizada de lote isolado. Não existe essa possibilidade. Então, eu acho que aí a gente começa a deixar um pouco claro, porque a REURB ela é um pouco mais ampla. Você perguntar, vou titular? Pode. Sem dúvida alguma, você pode titular. Mesmo porque se falou aqui da uso capião urbano, eu acho que foi o Renato, né, Renato, que você mencionou, se à época havia se pensado nisso. Sim, na unidade isolada você vai usar o uso capião urbano, que foi alterada pela 13465, porque você não conseguia fazer. No texto, desculpe, minto, estou falando besteira, não é isso, não. O que ela alterou, e muito, foi o fato de você poder fazer direto no registro, vocês lembram disso, que você precisava ter a concordância do titular de domínio, agora não mais. Então, isso é que teve essa alteração, foi do Código Civil. Ok? Mas eu realmente não vejo, de forma alguma, deixa eu ver o que mais eu anotei, se o município aprova, o cartório vai contestar, eu concordo com o Renato. Eu acho que a responsabilidade total ela foi delegada ao município, porque o município é o único ente federativo que tem essa competência que lhe foi atribuída pela Constituição. Tá certo? Então, realmente compete ao município. O foco da lei, quando a gente escreveu o texto da lei, a gente procurou realmente, eu sou muito municipalista, sempre briguei muito por isso, porque, gente, é o que diz meu grande mestre, quando eu comecei a trabalhar com regularização em 1984, que era Franco Montoro, ele dizia, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no município, tá certo? É lá que acontecem as coisas. Não é no governo do Estado, onde eu já tive, nem em Brasília, onde eu já tive, que sabe das peculiaridades de cada núcleo daquele, como e de que forma vai ser regularizado. Então, desculpe discordar, Bianca, de você, mas a minha posição realmente não existe para unidade isolada quando se regulariza um núcleo para abertura de matrícula. Ok? Se for só para titulação, a CRF para fins de titulação, eu posso titular isolado? Aí sim, não há nenhum impedimento. Ok? Eu acho que, passando um pouco para a Sofia. Nós temos algumas perguntas já que foram elencadas. Parte das respostas, eu acredito, que já foram dadas. Mas nós temos aqui uma questão, um minuto só que eu estou localizando a pergunta, que é do Max Jean, que inclusive foi aluno da Ana, será nosso aluno no próximo curso. Então, nós vemos aí o interesse fundamental que alguns profissionais têm em relação à questão,
E o que ele está comentando aqui é exatamente a colocação que vocês fazem, que nos provimentos dos tribunais de justiça do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, se trata da possibilidade de reurb de lote a lote, em núcleos com toda a infraestrutura. Isso é possível? E, continuando a pergunta, o beneficiário individual poderá também optar por fazer a regularização em etapas, ainda que lote a lote, devendo a certidão, a CRF, conter no mínimo a indicação das quadras onde esses lotes estão inseridos? Então, eu diria a vocês duas coisas, tá? Pergunta jogada aí para os três responderem. Como eu disse, a live tem vida própria, já são 8h15, já estamos com 45 minutos, então, muito provavelmente, vão ser necessárias 4 lives para que vocês possam abordar os 4 assuntos elencados, né? Porque... Que pessoal que fala demais, hein? Assim, eu acho que não fala demais, eu acho que todos vocês fizeram abordagens muito significativas, né, sob o ponto de vista de entendimento enquanto exercício profissional e abordando também as questões legais em comparação aos provimentos. Então, eu não vejo aí nenhum prejuízo, só lucro, porque agora vocês montam mais 3 ou 4 lives e se aprofundam em cada um dos assuntos de forma apropriada. Então, estão os 4 de parabéns e vamos responder a essas questões desses provimentos. Eu desconheço todos eles, conheço alguns, não os demais, mas a pergunta é exatamente essa, esse conflito que esses provimentos trazem, como é que vocês estão lidando com isso dentro de cada estado, tendo em vista o texto legal e esse espírito da lei que o Silvio aborda aí permanentemente com vocês. Então, voltamos aí para vocês, André? Eu acho que essa boa parte dessa pergunta dele, para mim, está mais que respondida quando eu digo que realmente não existe a regularização de unidade isolada. Vai lá, doutora Bianca, desculpe acordar da senhora. Não, olha, tá numa live com Ana e Michele, toda a diretoria e colegas de Santa Catarina aqui assistindo, e ainda com posicionamentos um pouco diferentes do doutor Silvio Figueiredo, olha, e do doutor Renato, do doutor André. Eu não estou numa situação muito fácil, né, doutora Sofia? Mas eu entendo, o senhor esclareceu que o artigo 45 ali é especificamente para titulação, né? E não seria para abertura, né, de matrículas. Quando fala ali lotes com indicação e especialização, eu cheguei a interpretar que seria a primeira fase ali de parcelamento do solo. Mas entendo que na sua posição, para titulação, não haveria problema nenhum, né, que houvesse de forma isolada, mas que para o parcelamento do solo, em função dos equipamentos públicos, né, e dos logradouros, as ruas, haveria essa necessidade. Acho que a questão vai ser encerrada logo, logo, aqui na nossa próxima reunião de Santa Catarina, porque assim, a gente entende e concorda com o senhor que o objetivo, o espírito da 13465 é esse, né? É a regularização do núcleo. E o doutor Renato colocou muito bem, a gente continua com a alternativa do uso capião extrajudicial, né? Trazido também recentemente para 6.015, ali no 216A, se eu não me engano, esses cidadãos, esses munícipes, né, podem ainda extrajudicialmente regularizar a sua propriedade pelo 216A, que é pelo uso capião extrajudicial, né, ou pela via, então, judicial. Mas, em relação a essa colocação da doutora Sofia, eu não conheço também essa legislação dos outros estados. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um provimento antigo, né, de mais de década, que é o provimento do lar legal. E esse provimento do lar legal, ele tentou ser algo semelhante ao MORE legal do Rio Grande do Sul,
com a diferença de que aqui em Santa Catarina o provimento previa, né, e prevê que tudo se iniciasse no Poder Judiciário. Então, são processos aqui muito longos. Eu não sei qual é a média, qual é a estatística, né? Diz que quando a gente não sabe de um número, a gente chuta uma estatística, né, doutor Silvio? Mas, assim, os que eu analisei eram processos, assim, de mais de 5, 6 anos, e há um tempo, assim, moroso de tramitação em função da fase de notificação dos confrontantes, né, e terceiros interessados, e não se mostrou muito bem sucedido no nosso Estado pelo fato de iniciar no Poder Judiciário e depois chegar no registro de imóveis. Então, nós estamos agora praticamente dependendo da legislação federal para conseguir regularizar, né, milhares de lotes aqui. Nós participamos de uma reunião com a FECAM, né, que é a federação que representa os municípios, o doutor André estava presente também na semana passada, retrasada, e um dado foi trazido de uma forma muito impactante, que 37% de Florianópolis está irregular, e que apenas 2%, oh, isso. 7%, né, da nossa capital está irregular. Imagina, é muita área, muito significativo, e que apenas 2% é de interesse social, né? Então, praticamente toda a área de interesse específico. E todos nós, dependendo, então, agora da interpretação da lei, do decreto, para conseguir colocar em prática mesmo essa legislação e trazer esses imóveis para o mercado, né? Porque hoje eles são um ativo morto. Mas, Bianca, eu acho que se a gente for ler, como eu disse a você, não dá para ler isoladamente um artigo da lei, mesmo porque eu acho que isso fica muito claro quando você tem lá que descreve o que é o projeto da regularização. O projeto da regularização fundiária, quando ele começa a falar que você tem que fazer o quê? O primeiro elemento necessário é o levantamento topográfico do quê? Do núcleo. E depois, o segundo item, o que é? A planta de perímetro do núcleo, com sobreposição de matrícula. Então, você veja que o próprio projeto da regularização fundiária, ele trata do núcleo como um todo e nunca de uma unidade isolada. Perfeito. Então, Doutor podemos Renato, fazer uma conclusão aí, né? Que se tem jeito de uso capião, se tem cara de uso capião, se todo o detalhamento existente é de uso capião, é o uso capião. por incrível que pareça. É isso? É, por incrível que pareça. Sofia, pois não. Não sei se o doutor Renato tem alguma consideração final para a gente passar para o próximo tema. Sim, uma consideração bem breve. Eu acho que, pelo que o doutor Silvio explanou, ficou claro que a preocupação do legislador foi a de superar alguma ordem de impedimento que nós tínhamos para fazer a regularização desses núcleos, que eram os aspectos urbanísticos e as exigências de áreas públicas da 6766. Esse era o entrave. A apresentação de um projeto de parcelamento não poderia ser aprovado pelo município e, se ainda o fosse, à margem daquilo que estivesse disposto na legislação municipal, o Ministério Público faria um controle de legalidade. Então, a lei veio para poder abrir a porteira para que esses aspectos, essas exigências de áreas mínimas ficassem de lado para ser viabilizada a regularização do parcelamento. E aí, quando se fala em parcelamento, a princípio, se fala no parcelamento do núcleo, que é onde se encontrava o entrave. Agora, havia entrave para se buscar a titulação dessa unidade isolada antes da 13465? Não, a uso capião já estava disponível. Então, por isso que a gente fez essa menção, me parece que é nesse sentido, de que a 13465 ela pensou o problema macro, e não para se resolver o problema individualizado de quem quer que fosse. A titulação em benefício de alguém vai ser apenas um reflexo da resolução do problema macro. Ok, então, voltamos Perfeito. para o doutor André. Vamos. Para alterar agora o foco da discussão para alteração da modalidade no curso, no final, nos momentos de alteração dessa modalidade. Vamos lá, André?
Perfeito, vamos. Antes, um rápido boa noite também para o Dr. Luiz Eduardo Freisleben Silva, que é presidente do CORE de Santa Catarina, está nos prestigiando. Dr. Joxan Araújo Moura, que é autor do livro Regulação Fundiária Urbana e seus aspectos práticos, que inclusive já foi citado aqui na live. Então, rapidamente, eu vou passar para a questão da possibilidade ou não de alteração da modalidade no transcorrer do processo de regularização fundiária, principalmente na aplicação do Instituto da Legitimação Fundiária. Então, eu vou citar brevemente, né, a definição da modalidade, né? Então, elas são duas, a social é específica, está lá no artigo 13, que a REURB de interesse social é daqueles núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por famílias, por população de baixa renda. A REURB específica é o contrário, aí fazendo uma referência à renda. O parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 13.465 traz uma possibilidade de revisão dessa classificação. Aí o que nós vamos questionar, né, para os nossos... para quem está aqui hoje, a doutora Bianca, a doutora Renata e o bate-martelo do doutor Silvio. Se essa revisão ela seria durante o processo, se aplicaria quando o requerente equivocadamente indicou a modalidade ou o município percebeu que havia uma outra possibilidade de rever essa definição. No artigo 23, no parágrafo 1º, ele diz que a legitimação fundiária é aplicada na REURB-S para quem não é concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano rural, ou seja, ele está fazendo uma relação do Instituto da Legitimação Fundiária com essas condições. E nesse caso, então, se eu estou num núcleo, aí nós vamos ver se essa interpretação está correta ou não. Se eu estou num núcleo e eu tenho propriedade de outro imóvel além daquele que eu quero regularizar, mas a minha renda é compatível com a definição da modalidade social, então eu não posso utilizar o instrumento da legitimação fundiária, eu vou ter que regularizar a minha unidade utilizando outro instituto, né? E nesse caso, quando o município é o legitimado, quando o município inicia o processo de regularização, ele então vai definir a modalidade com os critérios de renda lá do decreto do 9.310. E ele vai pesquisar se alguns daqueles ocupantes é proprietário, foreiro ou concessionário de outro imóvel, então ele vai utilizar um outro instrumento que não da legitimação fundiária. Mas aí a pessoa que tem uma renda baixa, ela poderia se autodeclarar específica para utilizar aquele mesmo instrumento, ou isso é vedado, porque se ela utilizar outro instrumento, como, por exemplo, a legitimação de posse, quando a gente não está falando de imóvel público, então faria essa conversão lá no momento do registro, né, ou abre a matrícula, finaliza o processo com um instituto e depois transfere a propriedade para aquela pessoa, se há essa possibilidade então de mudança de instituto, ou se a própria pessoa pode se declarar específica, assume voluntariamente os custos do PRF, de eventuais obras de infraestrutura e também das custas e emolumentos do cartório, se haveria essa possibilidade. E a gente vai um pouquinho adiante também, na mesma manifestação do Ministério Público, interessante, porque o Ministério Público de Santa Catarina foi questionado sobre como proceder em casos em que apenas alguns possuidores desejam regularizar. Então, o que disse o parecer? É que o Ministério Público, que o município, detém o encargo constitucional de defender a ordem urbanística e promover o adequado ordenamento territorial. Assim, mesmo que os possuidores não tenham interesse na regularização, o município, então, ele tem o poder, dever de proceder nesse sentido e praticar as medidas a serem adotadas, né, que vão depender de cada modalidade. Ou seja, não importa se todos os ocupantes vão participar do processo ou não, o município precisa levantar todo o núcleo, ou, claro, né, a empresa que fizesse esse trabalho, levantar todo o núcleo e aí proceder com a regularização do todo e não de forma individualizada. E já é um reflexo daquele primeiro assunto que nós discutimos. E também destacar, né, que lá no artigo 6º, que fala da definição da modalidade, que ele utiliza para isso apenas o critério da renda. Então, quais seriam os questionamentos, né? No caso concreto, se é possível nós inicialmente atribuirmos uma modalidade e o município alterar essa modalidade para enquadrar em determinado instituto,
né? Também tendo a possibilidade de politicamente achar interessante, que é aí num caminho contrário, trocar a modalidade do específico para o social, para que aquele ocupante tenha isenção das custas e emolumentos, ou a outra possibilidade, que é do social passar para específico, assumir voluntariamente os custos de todo o processo, mas utilizar o instrumento da legitimação fundiária. E também existe a possibilidade de nós regularizarmos um núcleo onde não há titularidade, ou seja, não há uma matrícula, não há uma transcrição imobiliária que compreenda todo o núcleo. Então, nós questionamos se seria correto nós imaginarmos que os trabalhos técnicos devem abranger a totalidade do núcleo, definir o perímetro, todas as unidades levantadas e todas identificadas, inclusive aquelas que já estão tituladas, finalizar o PRF, identificar os ocupantes, identificar as respectivas unidades, aquelas unidades que por qualquer motivo não participaram, né, do início do processo ou não tiveram os ocupantes identificados, teriam as suas matrículas individualizadas abertas em nome do proprietário da matrícula quando não há matrícula nem transcrição, o registro anterior constaria informação de inexistente, o atual proprietário como não identificado, né, num caso específico, sugerindo aí que o registrador averbasse na matrícula, né, que aquele pedido faz parte de um processo, né, e que eventualmente aquelas matrículas que não tiveram os ocupantes identificados no primeiro momento, elas fossem abertas, né, aí afirmando que o proprietário ou o atual ocupante não foi identificado, pelo menos no primeiro momento. Na sequência, se quando nós vamos registrar o parcelamento do solo lá na matrícula matriz, quando há, então nós fazemos um registro do parcelamento e aí é identificada a modalidade pela predominância e depois, na hora da titulação, no momento da titulação, então é considerada a modalidade específica de cada ocupante. Ou seja, se eu estou num núcleo predominantemente ocupado por famílias de interesse social, o núcleo vai ser registrado de forma isenta, mas os moradores, os ocupantes específicos dentro desse núcleo, ele vai pagar as custas, mesmo que o núcleo seja considerado social. E o contrário também. Se o núcleo é considerado específico, predominantemente ocupado por famílias específicas, quem é social lá dentro vai estar isento das custas e emolumentos. E um último questionamento, então, é quanto à questão... Alô? Esqueceu a primeira pergunta. Oi? Desculpa, acho que entrou um áudio. Mas, enfim, doutora Bianca, vou passar para a doutora, então, iniciar as suas considerações. Doutor André, tem certeza que a gente não está numa banca de concurso público da área notarial e registral? Estamos na banca e quem vai avaliar as respostas é o doutor Silvio. Isso, então tá ótimo, Eu já vi que eu não passei. Doutor André, fantástico os seus questionamentos, porque são questões que a gente está enfrentando todos os dias, são questões que nós não temos respostas prontas, né? Mas eu vou tentar aqui desenvolver um certo raciocínio. Isso foi convalidado lá pelas colegas de Minas, né? A Ana e a Michele, as queridas colegas registradoras. Para nós classificarmos o núcleo, a modalidade do núcleo, nós trabalhamos com a predominância e não interessa o patrimônio dos ocupantes, interessa a renda familiar dos ocupantes. E pela renda familiar, dependendo, né, se há decreto municipal ou não, em Joinville, por exemplo, o decreto municipal estipula que a renda familiar limite tem que ser de 3 salários mínimos, né? Então, diferentemente lá do decreto que sugere 5. Então, se atingida essa renda familiar, seria interesse específico, e se dentro, né, da renda de 3 salários mínimos, ficaria no social. As colegas de Minas lembram bem que é uma responsabilidade muito grande do município essa classificação, porque dependendo da classificação em S ou em E, o município ele vai ficar como responsável
né, por todos os equipamentos públicos, pela estrutura, pelo saneamento, né, pela rede de esgoto, e não podendo repassar, né, esses custos e esse investimento, né, para os particulares. Então, é algo que o município ele precisa analisar muito bem quando ele for classificar, porque dependendo da classificação, se for uma decisão política, né, e não uma decisão de real análise social, ele pode criar implicações e responsabilidades que ele não teria, né, em outra circunstância. Já o patrimônio, ele interessaria, né, e ele importa para verificação da titulação, né, se poderia ser por legitimação fundiária ou não. Então, nós já tivemos casos aqui em que o ocupante tinha 3 imóveis e nos 3 imóveis ele foi classificado como S, né? O que existe de impedimento pelo fato de ele ter 3 imóveis não é a classificação como S, sim a classificação, a titulação que ele não poderia, nesses 3 imóveis, receber por titulação por legitimação fundiária, né? Então, se defende que num deles poderia haver, né, a titulação por legitimação fundiária, e em outros 2 teria que haver outra modalidade de titulação. Então, é possível, né, esses cenários diversos, analisando renda e analisando patrimônio. Quando o senhor fala ali de alteração de modalidade, isso tem sido muito debatido e muito questionado, porque nós estamos em ano eleitoral, né? E como nós estamos em ano eleitoral, há certos questionamentos, né, para nós, não como registradores de imóveis, mas como juristas, se há essa possibilidade, se está certo, durante o procedimento, por, às vezes, motivação política, alterar, inclusive, a limitação do decreto municipal, que, às vezes, o decreto municipal já está em 5 salários mínimos e é alterado para 3, para 2, para 4, dependendo do núcleo que está sendo analisado e está sendo, né, movimentado naquele determinado momento, e o que né, se poderia fazer dentro do registro de imóveis. Acho que a atuação do registro de imóveis ela ficaria muito limitada, né, de analisar assim a legalidade ou a ilegalidade desses decretos municipais que oscilam essas faixas e esses limites de enquadramento do S e do E, mas aí nós teríamos, né, uma série de implicações, inclusive com a lei de responsabilidade fiscal, em que necessariamente o Ministério Público teria que atuar, né? Então, assim, eu não tenho esse conhecimento aqui na nossa região dessas alterações de modalidade, mas eu sei que tem sido, né, bastante utilizada, às vezes até por alteração do decreto municipal. A alteração da modalidade, né, do ocupante durante o procedimento, eu acredito que o momento correto de fazer aquela classificação é lá naquele estudo, né, social que se faz no início dos trabalhos, e independe se após, né, aquele estudo em que aquela unidade familiar, aquele ocupante já foi classificado como S, aumente a renda, né, e ele venha a poder ser classificado como E. Eu acredito que deveria continuar com a mesma classificação do momento do estudo, né, social. E o último questionamento, eu vou deixar para o doutor Renato, porque eu me perdi ali no seu último questionamento e eu não lembro muito bem. Ele falou tanto, foi tão mas grande. Mas o doutor Renato vai lembrar, porque eu vi que ele anotou tudo ali bem direitinho. Olha, eu já passei para o doutor Renato, né? Sim, aí foi bom porque pelo menos a Bianca deixou alguma coisa para eu responder, porque ela respondeu praticamente tudo. Eu fiquei com... Bom, mas breves considerações sobre esse tema. Essa questão da classificação, reclassificação, desde o início ela trazia bastante preocupação para nós, porque a gente percebe que as pessoas estavam muito apegadas ao critério da classificação como sendo gatilho ou a opção para se pagar ou não emolumentos. Mas o problema, como bem colocado pela Bianca, ele é muito mais amplo.
a classificação em S ou E, acho que é importante nós revisarmos, em especial para o corpo de colaboradores da administração pública que esteja nos assistindo, isso implica em responsabilização, em chamada de responsabilidade para a execução das obras. Então, digamos, abrindo aspas para a expressão, uma forçação de barra para classificar um núcleo como predominantemente S, vai levar ou vai implicar na assunção de responsabilidade das obras de infraestrutura, e se eventualmente feita alguma ordem de apuração ou de verificação, se constatado que isso não procede com a realidade dos fatos, poderia caracterizar uma eventual improbidade administrativa do administrador. Como é que nós temos tratado esse assunto? Dividindo o ato registral do parcelamento e da titulação. Então, para o ato registral do parcelamento, nós levamos em consideração a predominância do núcleo, S ou E. Se ele for predominantemente S, não há incidência de emolumentos para a prática do ato registral do parcelamento. Já na fase da titulação, nós fazemos uma análise individualizada, que eu acredito que esse critério, essa interpretação da lei, seja a mais justa, digamos assim. A lei, repisando, ela só elege um critério para viabilizar a classificação, é a renda familiar. E as pessoas têm se confundido, elas têm interpretado como possível se classificar alguém em S ou E pelo fato de ela ter ou não ter imóvel. Isso não é correto, a lei não nos dá essa autonomia. E também nós não vemos necessidade, porque se eventualmente alguém tem a pretensão de receber a titulação de um imóvel por meio de uma regularização fundiária, ela é classificada como REURB S, mas ela já é proprietária de outro imóvel, a vedação é para que ela receba por legitimação fundiária, mas nada impede que o município faça a titulação dessa pessoa por compra e venda, por doação. E até eu gostaria de fazer uma pergunta para o Silvio. Silvio, eu fiquei curioso para entender o seguinte: se a pessoa que tem um imóvel não pode receber por legitimação fundiária, eu enxerguei por trás disso uma aspiração de que a REURB é para viabilizar o acesso à primeira moradia. Então, na REURB S, nós não vamos permitir a titulação para quem já tem outro imóvel. Mas aí permite que essa titulação seja feita por compra e venda e doação, então eu não entendi, não consegui compreender bem o porquê dessa vedação só por legitimação fundiária, né? Aí, me reportando ao outro questionamento, que seria aquele ao qual a Bianca não fez menção, essa questão eu acho que o beneficiado se autoproclamar no direito de mudar a classificação dele, chamando para si a responsabilidade de pagamento de emolumentos, eu acho que isso é perigoso, porque é um critério que não está na lei. Eu acho que não cabe isso. A pessoa dizer o seguinte: olha, não obstante eu ter sido classificado como S e não ter que pagar emolumentos, eu quero que a minha classificação seja feita para E, eu me disponho a pagar o emolumento e assumo também a responsabilidade pelo pagamento proporcional das obras. Mas, se nós abrirmos essa prerrogativa, daqui a pouco nós poderemos ter o revés. Alguém que foi classificado como E, se sentir no direito de pedir para mudar a sua classificação, porque então o único critério não seria a renda familiar, e aí, mudando a classificação dela de E para S, ela pode se desvencilhar da necessidade de dar a contribuição para o pagamento das obras de infraestrutura. Então, acho que isso não é possível. E a questão de se promover o parcelamento em uma única etapa, abrindo a matrícula para todas as unidades, e só se fazer a titulação daqueles que aderiram ao programa, eu acho que é o meio mais eficaz, é possível, não vejo restrição dessa ordem, de maneira que as matrículas estarão inauguradas e quando alguém resolver aderir ao projeto, ela já terá a matrícula para receber o registro da sua titulação. Passo a palavra ao pai da matéria. Deixa eu abrir meu microfone primeiro, né? Vamos lá, gente. Eu acho que a primeira consideração que eu tenho a dizer, que nós falamos muito aqui, legitimação fundiária, classificação da modalidade, REURB-E, REURB-S, porque se eu posso fazer a legitimação fundiária de uma REURB-E, acho que o primeiro ponto, nós estamos tratando o quê? De área pública ou privada? Aí, vamos começar por aí. Porque se for em área privada, ok, tudo que nós discutimos até agora. Se for área pública, não. Eu não vou fazer, em regra geral, eu não posso fazer legitimação fundiária de REURB-E em área pública.
Porque a própria legislação deixou claro que na REURB-E a alienação somente se dá mediante pagamento de justo valor. Então, eu só posso, na REURB-E, fazer uma alienação. Eu não poderia usar a legitimação fundiária porque eu estaria transmitindo a propriedade direta de forma gratuita e não onerosa. Ok? Então, eu acho que essa é a primeira distinção que nós temos que fazer. Na legitimação fundiária, vamos lá, tentar lembrar tudo que o André falou, foi bastante coisa, né? Vamos lá, na legitimação fundiária, o Renato mencionou, e eu acho que você está correto, Renato, quando você diz, mas por que só um? Por que eu posso fazer se na S eu tenho uma série de regras e na E eu não tenho? Se for em área privada, eu faço a legitimação fundiária de 3, 4 ou 5 unidades para uma mesma pessoa, para uma mesma família. Eu tenho impedimento? Não, não tenho. Nenhum. Mas por que na S eu tenho? Lembra quando eu mencionei no início que nem sempre o texto da lei, quando ele saiu de dentro do Ministério e o que foi publicado ao final, se ele batia? Realmente, eu também, particularmente, eu diria a você que eu também não concordo. Eu acho que a regra tinha que ser tanto para E quanto para S. Ela não tem. Não tinha que ter essa exceção. Eu não faço legitimação fundiária, mas faço legitimação de posse, compra e venda, doação. Eu transmito qualquer outro instrumento. E aí a gente volta um pouquinho na classificação da modalidade. Gente, eu acho que para o gestor público, a classificação da modalidade é para saber quem paga a conta. Eu acho que o Renato foi muito claro nisso. É quem paga a conta. Eu sei que o cara eu classifico de S. Tá, isso é loucura, isso dá improbidade. Eu estaria abrindo mão de receita. Tá? Renúncia de receita é igual ao quê? Improbidade, que é igual ao quê? Cassação. Ou o gestor público vai responder por isso. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado nessa classificação da modalidade. A legislação ela é clara. Para o interesse social, a composição da renda familiar não pode ultrapassar a 5 salários mínimos. Porém, o município, mediante lei, ele pode sim baixar essa classificação para 3 salários mínimos. Não há nenhum impedimento, mas tem que ter uma lei municipal dizendo que para fins da REURB ou para regularização, para enquadramento da REURB-S, a composição não vai ultrapassar a 3 salários. Fora isso, se não tiver isso, não, porque ele tem uma leizinha que fala... Esqueça. Nós estamos tratando aqui, nós temos uma legislação federal que deixa clara quais são as regras. E a responsabilidade do gestor público na classificação da modalidade, realmente ela é muito grande. Porém, Renato e Bianca, não podemos esquecer que hoje a grande maioria, quando nós tratamos de núcleo urbano informal, a composição da renda familiar ela é informal. A própria composição da renda. Você não tem, eu vou dizer para o cara, me dá seu imposto de renda. Ele olha para mim e fala, que imposto de renda? Tá certo? Então, na verdade, você, muitas vezes, isso na prática, no dia a dia, eu tenho que chamar o fulano e dizer, escuta, me faça uma declaração que a composição da tua renda não passa de 5 salários. Porque eu não tenho como comprovar isso. Sabe? Ele não tem carteira. Gente, pós-pandemia, então, a coisa muda, piora mais ainda. Ele não tem carteira assinada. Ele não tem um imposto de renda para comprovar se ele tem ou não tem. Toda a renda dele eu sei que é informal. E muitas vezes, eu acho que vai muito da sensibilidade dos assistentes sociais, quando estão fazendo aquele levantamento, de verificar. Ele vai dizer, eu não tenho, eu não comprovo que eu tenho mais de 5, mas ele tem um carro 0 na porta, tem uma bela casa com piscina. Gente, aí acho que nós temos que, o ônus da prova, vamos inverter. Não, você é interesse específico, me comprova então que não é. Tá certo? Eu acho que esse é o trabalho do gestor público. Agora, no transcorrer do processo da regularização, pode haver uma mudança na classificação? Eu entendo que sim.
Pode, desde que se leve em consideração esses critérios que nós estamos mencionando aqui. Eu acho que, em determinado momento, ele mudou. Agora, como o André falou no começo, ora, ele não vai poder receber por legitimação fundiária porque ele tem 1/10 de um terreninho que o pai deixou lá não sei aonde para a família, acabou, aparece ele na pesquisa, aparece ele como já tendo uma propriedade. Ora, eu acho injusto, mas não pode ser legitimado, ok? Agora, se ele vem e diz para mim, não, a minha renda é superior a 5 salários, ele declara e assina, para mim ele é específico. Da mesma forma que o outro diz, eu não tenho, e faz uma declaração e eu enquadro ele como social. Eu não vejo, eu particularmente, eu estou tentando passar para vocês a minha experiência no meu dia a dia, enquanto gestor dentro da prefeitura, fazendo a regularização. Se acontece um caso desse, em que ele vem e ele declara, não, eu sou específico. E, em sendo específico, ele vai pagar a conta. Não estamos falando só, acho que a Bianca também tem razão, não estamos falando aqui só da gratuidade dos atos de registro, não. Ele vai pagar a conta de tudo, porque a minha obrigação enquanto gestor, eu posso ter um núcleo que eu tenho, vamos lá, 200 unidades, só que das 200 eu tenho 15 de interesse específico. Gente, eu preciso saber quanto custou minha regularização. Quantas horas homem, meu arquiteto ou meu motorista, quanto ele gastou, quanto eu gastei de gasolina, eu tenho que ter uma composição numa tabela de preços, porque a lei me diz que eu tenho que cobrar no interesse específico. Então, eu vou cobrar, não estamos mais falando do ato de registro, mas sim, eu vou cobrar todo o custo da regularização, mais a infraestrutura que se eu tiver que implantar, tá certo? Então, eu não sei se eu consegui abordar tudo o que o André mencionou. André, me corrija aí, me diga se tem mais alguma coisa. Não, perfeito. A próxima eu pergunto eu prometo que vou ser mais breve na pergunta. Não, é que a tua pergunta foi tão longa que a gente acabou. Ou vai perguntando por etapas, né? É isso, eu não sei, mas é exatamente. Me parece que eu estou deixando passar alguma coisa que o Ministério Público questionou. Eu não sei se eu É sobre a possibilidade, quando alguns ocupantes não têm interesse em participar do processo no início, né? Então a gente vai, até o doutor Renato já fez uma breve colocação sobre a possibilidade, né, de início a gente regularizar o núcleo como um todo, titular aqueles que participaram do processo e no momento posterior, então, titular aqueles que não participaram do início, né? E aí talvez as matrículas seriam abertas desses que não foram identificados no nome do proprietário originário, né? Eu volto um pouquinho, que a gente tem que separar, quando não temos regra geral, não tem como, não tem receita de bolo, REURB. Nós estamos falando de área pública ou privada? A gente tem uma diferença grande nessa regularização da área pública ou privada. Mas, de qualquer forma, a obrigatoriedade na regularização ela é total do município. O município não pode deixar de fazer a regularização. Eu entendo que o fato do município não regularizar, eu já diria aos senhores que isso começou no Nordeste e já veio descendo para o Sul, Sudeste todo, que o fato de não regularizar, o Ministério Público tem encarado, muitas vezes, realmente como uma improbidade por renúncia de receita. Ora, ele sabe que o núcleo é irregular, ele sabe disso, se ele não avança, se ele não regulariza, por quê? Ele está abrindo mão da receita? Então, eu acho que não tem. André, eu diria o seguinte, é de uma vez por todas. O município tem que regularizar tudo. Se ele vai titular parcialmente depois, ok. Quem não quis, ok. Quem não quis ficar fora, abre em nome do titular do domínio. Tá certo? Eu diria, até para a gente avançar um pouco, nós já estamos com 1h30 e nosso público... Eu não sei se temos perguntas, Sofia, se nós vamos... Na verdade, eu diria que vocês 4 estão absolutamente de parabéns, porque nós temos pouquíssimas perguntas, muitas concordâncias com o discurso de vocês aí,
enquanto resposta às perguntas, exceção feita ao André, que me deixou tonta. André, ó, duas lá. Ô, Bianca, é assim... Somos duas! Somos duas! Eu, assim, gente no do meio da segunda pergunta, eu já estava tonta, porque uma coisa é ele falar da dúvida que ele já tem e que já está construída, né? Dentro da cabeça dele, ele já construiu a dúvida. A outra é a batata quente que ele largou para todo mundo aí, e o Renato foi muito bem aí, né? Ligeiro para anotar o Renato, viu? Ele está me lembrando Ana Maia nas lives. O doutor André, ele atua em várias regularizações do Estado, então ele tem muitos casos práticos, e a gente aprende muito com ele. Sim, sem dúvida. Bom, não podemos perder a oportunidade. Não é perder a oportunidade, André. Eu diria para você o seguinte, ó, nós estamos com 1h30 de live, conseguimos fazer a abordagem, eu acho que bastante efetiva, muito boa, vocês estão de parabéns, de 2 temas importantes que a gente sabe que são aí o foco de dúvidas, né, principalmente de servidores municipais, e a gente sabe que muito da questão que se discutiu aqui é uma questão do mercado, é como a regularização caiu no mercado e como os profissionais liberais das empresas estão enfrentando e fazendo isso frutificar. Então, eu diria que muito cuidado os municípios, né, quando se associam a essas empresas ou a essas orientações malfadadas que podem resultar lá numa estagnação dentro do cartório ou até numa judicialização posterior, e aqueles de interesse específico que não se vejam enganados por contratos dúbios, em que o pagamento é feito de forma prévia, né? Muitas vezes antecipando em muito tempo, o tempo que leva a reorbe, que é bastante grande, que essas pessoas acabam pagando muito por absolutamente nada, porque conforme esse entendimento vai avançando, os CRIs também vão deixando de praticar esse registro, vão adotando esse entendimento de que essas unidades individuais não são objeto de CRF ou da regularização fundiária como um todo. Eu proporia a vocês marcar uma nova live, porque nós sabemos que o pessoal nesse horário da noite cansa, tem jantar, tem filhos, criança para dormir, tem toda aquela coisa, né, que nós temos. Nós dois não, tá? Porque nós dois aqui, os velhinhos aposentados, já não tem filho, não tem neto, nem passarinho, nem cachorro, nem aquário eu tenho, que é para resolver esse problema de forma definitiva. Mas é que quem tem a REURB como filho adotivo não precisa de mais, né? Pois né? Olha a filharada que aparece, né? Então, eu acho que poderia até ser marcada uma nova live com vocês aí para falar dessas unidades desocupadas, que eu sei que também é outro assunto que é muito questionado, que é reiterada, as perguntas são reiteradas o tempo todo, né? O que eu faço com aqueles espaços vagos ou com todo o vago, né? Porque os casos que chegam para a gente aqui, gente, não são brincadeira. As REURBs que são simples para fazer, elas saem, as pessoas vão e fazem. O que chega para nós é só pepino, abacaxi, mexerica, abobrinha, porque tudo que não caminha, né, vem em busca de uma orientação, de uma consultoria. A gente dá consultoria aos municípios exatamente para dirimir essas dúvidas e para fazer com que a matéria avance. Então, a minha proposta é que se formule agora uma nova live. Já podemos até, se vocês quiserem, marcar uma data amanhã para deixar o público aí preparado, para daí falar só desses lotes desocupados e glebas desocupadas e dessas notificações especiais. O que vocês acham? Bora. Perfeito. Aí depende da doutora Bianca. Olha, não, tá aqui nesse círculo, né, com vocês. É só falar a data e a hora que eu, 1h antes, já tô sentada na plateia esperando para bater palma. Então fica encarregado honra ser o Renato concedido aí. uma vez, mais 2 vezes a mesma Imagina. hora, realmente.
Tantas quantas forem aceitamos com muito bom gosto. necessárias. Ô, André, fica a ser responsável aí para a gente... Está encarregado. Ô, André, fica encarregado aí da gente poder ajustar a data, a agenda de vocês, mas e vamos em frente. Essa live vai ser boa, gente. Não precisa fazer arte, não precisa mudar os interlocutores, não precisamos fazer nova divulgação dos currículos, porque as pessoas são as mesmas. Então, André, é só ver a agenda aí de todos, marcar uma data e o pessoal que nos assiste já fica preparado para saber que essa live vai ter uma continuidade. Perfeito. Okay, obrigado gente. mais uma vez pela oportunidade. Imagina. Doutor Silvio, eu só gostaria de fazer um fechamento ainda na sua fala, porque está havendo um debate muito grande aqui em diferentes grupos que eu estou acompanhando, porque o senhor mencionou que não haveria possibilidade de legitimação fundiária em área pública. Sim. E aí os colegas estão falando que, eu acho que o senhor quis dizer que não haveria legitimação de posse em área pública, né? E não a legitimação fundiária. É isso? Vamos lá. Legitimação de posse nem pensar realmente, Sim. Porque não há uso capião, a legitimação de posse nada mais é que a uso capião de forma administrativa, ok? Vamos lá, gente. Legitimação fundiária na REURB E, Sim. em área pública, ok? Sim. Na S, ok. Se vocês olharem a lei como um todo, não o artigo isolado, a lei deixa clara que a alienação na REURB-E ela só pode acontecer mediante pagamento de justo valor. No momento em que eu digo que só mediante pagamento de justo valor, eu estou fazendo uma alienação, uma compra e venda. Nem doação eu poderia fazer na REURB-E em área pública. Ok? Eu posso doar? Não. A princípio, eu não posso, porque a legislação deixou claro isso. Gente, quando a gente volta e fala, tem receita de bolo? Não, não tem. Porque se você me mencionar, olha, eu tenho um distrito industrial na minha cidade que foi feito há 30 anos atrás, ou há 20 anos, teve uma lei municipal que fez a doação das áreas, com encargos, aonde aquele industrial tinha prazo para construir, aquela coisa toda. Tinha que gerar, no mínimo, X empregos. Tudo isso foi cumprido, só que esse núcleo não foi regularizado. Hoje eu posso regularizar? Não, só pode como deve. Aí você vai dizer, poxa, mas se ele já recebeu em doação lá atrás, tá certo? Doação, mas que não foi a registro. Ora, eu vou fazer ele pagar novamente? Eu acho que não, é injusto o pagamento. Ora, mas eu posso fazer legitimação de posse? Não, não posso, área pública, que foi transferida. Mas não poderia haver o pagamento do justo valor e a titulação ser chamada de legitimação fundiária? Porque é o que a gente recebe todos os dias. Como é que é? Desculpe, eu não entendi. Não poderia haver essa indenização, esse pagamento do justo valor na REURB e de área pública? Mas e como, se na legitimação fundiária eu já transmito a propriedade direto àquele ocupante, eu faço a transmissão direto, sem nenhum encargo, mesmo porque ela é originária, ela não carrega, ela não traz ônus. Eu não poderia nunca fazer uma compra e venda, por exemplo, onde ele vai pagar parcelas. Porque se ela é originária, ela vem sem ônus, sem nada. Não dá para se aplicar a legitimação fundiária. A gente tem que tomar um cuidado grande. Eu não posso confundir a legitimação fundiária com a uso capião, que não tem realmente... É outro instituto, não tem nada a ver, como também eu não tenho como fazer, vamos dizer, que vocês usam muito quando você faz compra e venda, uma alienação fiduciária. Dá para fazer alienação fiduciária na legitimação? Não dá, não existe como. Eu realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Você dizer, a lei proíbe? Não, a lei não proíbe, ela não diz. Não se faz legitimação fundiária na REURB-E de área pública. Porém, ela diz que eu só posso alienar mediante justo valor. Ora, é difícil. Agora, nos casos em que nós mencionamos mais, o município já fez a doação lá atrás, o industrial já construiu.
Aí eu estou fora dessa alienação. Ela não caberia mais uma alienação onerosa. Poxa, eu posso fazer a legitimação fundiária? Eu acho complicado, porque na legitimação, quando você faz, você abre mão do recolhimento de qualquer tributo, não é isso? E na REURB eu estou abrindo mão de tributos? Como é que você faz isso? Como é que você faz o registro? Você vai cobrar o registro e outros taxas? Não, o registro de imóveis tem vedação, né, a exigir esse recolhimento, mas o tributo continua sendo devido. A municipalidade continua podendo, né, executar e autuar e cobrar esse. Eu acho essa discussão realmente ela já vem de algum tempo. Isso eu discuti bastante com o pessoal do CORE, com a Ana, que nos assiste, com a Michele. Eu realmente é difícil. Eu diria que, em regra geral, não dá para fazer. Em casos específicos, onde se comprove que não tem essa transmissão, ela já foi feita lá atrás. Ou, muitas vezes, a pessoa até comprou e pagou lá atrás, mas o núcleo não foi regularizado, né? Então, hoje eu regularizo. Poxa, ele vai comprar de novo? Não, de forma alguma. Eu até me arriscaria a dizer que daria para fazer, mas, Perfeito. a princípio, não. Obrigada, não sei doutor se Silvio. concordam, mas... Muito bom. Né? Essa menção que o senhor fez de quando há lei municipal prévia autorizando a doação, de ser aí para o caso que contém essa peculiaridade de solução do problema, era um questionamento que eu tinha o desejo de fazer para o senhor hoje, mas o senhor adivinhou. Então, me parece que realmente, porque o intuito em se exigir o justo pagamento, o pagamento do justo valor, é para que se evite o esvaziamento do patrimônio público em benefício do patrimônio privado, sem uma contrapartida. Mas, se lá atrás existia uma lei municipal autorizando a doação, não haveria alguma ordem de prejuízo aos interesses públicos, né? Mas confesso para o senhor, e isso certamente voltará a ser foco de dúvidas no nosso eventual próximo encontro, realmente para mim essa percepção de que, sendo REURB de imóvel público, mesmo havendo pagamento do justo valor, a espécie de titulação não pode ser a legitimação fundiária. Teria que ser uma espécie de titulação que configure uma transmissão. Esse é um aprendizado que eu levo da nossa live de hoje. Seria uma compra e venda normal. Perfeito. Até com alienação fiduciária, se for o caso. Perfeito. Ok? Maravilha. Gente. Muito bem, gente. Olha, eu acho que é extremamente produtiva, porque todo mundo aprende junto, todo mundo troca ideia, todos trazem. Brasileiro é criativo, gente, eu tenho certeza que nas próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos receber casos cabeludos, casos incríveis. A cada curso que eu dou, eu recebo consultas assim que me deixam realmente incrédula, né, com a forma de interpretação ou com a forma de fazer a grilagem, de implantar o loteamento. Então, tem assunto para muita live, André. Você já fica, eu olho para baixo, porque você está aqui no meu cantinho inferior direito. O André já fica encarregado aí de fazer essa organização de agendas. Nós temos aí também o doutor Alexandre Lief, que também quer fazer alguma coisa voltada aí para Ministério Público, enquanto resoluções aí que estão vigentes em Santa Catarina. Vamos ver se a gente faz um pacotão, mas vocês viram que não dá para fazer pacotão, né? Porque o som está subindo. É um assunto realmente muito extenso, é de difícil trato, e as perguntas são longas e as respostas também de cada um no exercício da sua profissão é muito longa. Eu agradeço aos quatro, eu acho que foi sensacional por hoje, que elucidou bastante questões aí que nós vemos recorrentemente como perguntas em todas as lives e cursos. Agradeço a participação dos quatro, agradeço a todos que nos assistiram e já ficamos marcados aqui de antemão e logo mais nós já publicamos aí uma nova live e damos
continuidade ao assunto aí no outro webinar. Feito? Perfeito. Muito obrigada, foi uma noite de muito aprendizado para mim. Obrigada pelo privilégio e pela honra de poder estar aqui entre vocês. Que é isso, obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Como eu disse no início, sem vocês não existe REURB. Então, acho que vocês são a peça principal em toda essa cadeia, nesse jogo todo. Boa noite, Bianca, foi muito bom. Renato, meu amigo André. E com certeza na próxima, que nós vamos marcar rapidamente aí, nós vamos estar juntos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Obrigado, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu rodei na prova oral da banca, mas estou feliz, doutor Silvio. Imagina. Muito bom. Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado.